Freitas, sou eletricista há mais de 30 anos, trabalhei em grandes empresas e há mais de 12 anos trabalho somente como autônomo, na área residencial, comercial e predial. Nesses tempos todos eu vi em muitos casos que a dona de casa ou o chefe de família chama às vezes um eletricista para resolver coisas simples, coisas que em 15 minutos se resolve. Nesse caso, não está errado e normalmente o eletricista cobra metade de um dia de serviço por ter feito isso. Por quê? Veja, ele se deslocou da casa dele até a sua casa, resolveu o problema, volta até a casa dele. Ele realmente gasta metade de um dia de serviço nisso. E não é tão errado se ele resolver cobrar o dia inteiro de serviço. Porque veja bem, foi rápida a solução? Foi. Mas poderia não ser. Ele não sabia o que queria encontrar. Então ele poderia cobrar o dia inteiro de serviço, porque praticamente ele deve ter reservado o dia de serviço dele para resolver o seu problema. E por falar nisso, mesmo estando num mundo totalmente globalizado, numa época em que as mulheres estão se emancipando em todos os campos, em todas as áreas, ainda existe um pensamento retrógrado, antigo, de muitos prestadores de serviço, que ao encontrar uma mulher sozinha na casa, eles acham mais fácil enganar essa mulher, né? Cobrando mais caro do que deveria, ou inventando defeito, inventando materiais que nem precisa ser usado lá só para poder cobrar mais caro. Isso eu passei na pele. Quando eu era adolescente, tinha por volta de uns 16 anos, morava minha mãe, eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais nova. Nos mudamos para um apartamento. Como eu nem sonhava em ser eletricista um dia, foi meu irmão Márcio, ele que instalou o chuveiro. E o chuveiro não funcionou. Não funcionou. Como também tinha um problema de hidráulica lá no apartamento, minha mãe chamou esses faz-tudo, sabe? Encontrou um faz-tudo lá no bairro e chamou. Foram 4 pessoas lá. Ficaram 2 mexendo lá na área de serviço, na parte de hidráulica, minha mãe ficou acompanhando, e ficaram 2 lá no chuveiro. Eu acompanhei esses 2 lá no chuveiro. Eles com o aparelho mediam, ficavam cochichando entre eles. Eles mais cochichavam que trabalhavam. E me perguntaram se tinha quadro de disjuntor lá no apartamento. Eu, na minha inocência, nem sabia que o chuveiro tem um circuito exclusivo. Eu nem sabia disso. Eu achava que, como a luz do banheiro estava acesa, como a tomada em cima da pia funcionava, eu achava que era o suficiente para o chuveiro funcionar, né? Foi o que eu disse para eles. Eles foram no quadro, viram o disjuntor desarmado, ligaram, foram lá, mediram a energia do chuveiro, cochicharam de novo entre eles, foram lá, cochicharam com os patrões deles que estavam lá na área de serviço, voltaram, tiraram o chuveiro do lugar, religaram o chuveiro, reinstalaram o chuveiro, mexeram no chuveiro e funcionou. Na verdade, hoje eu sei que eles não fizeram nada. Era só o disjuntor do chuveiro que estava desarmado. Cobraram. E não cobraram pouco não, pelo que eu me lembro. Eu, como eletricista, já fui chamado uma vez, por exemplo, para ver uma tomada que não funcionava. Cheguei lá, medi a energia, realmente não tinha energia na tomada. Verifiquei o quadro de disjuntor, tudo aquele quadro de disjuntor. Quando eu tirei a tomada da caixinha, tinha um fiozinho solto. Foi só encaixar o fiozinho, parafusar, pronto, voltou a funcionar. Certa vez fui chamado de uma conveniência de um posto de gasolina, porque um disjuntor que tinha a parte de iluminação e tomadas da cozinha não funcionava. Aquele disjuntor não armava. Você queria ligar, ele desarmava. Então fiz um procedimento simples. É um procedimento simples. Identifiquei a causa do defeito. O que era? Uma lâmpada dessa aqui. Lembra a época da lâmpada econômica? A lâmpada econômica, ela ou era 110 ou 220. Não era bivolt, que nem hoje em dia são as lâmpadas bivolt, né? Então o que fizeram aquele dia? Eles ligaram a lâmpada que era 110 volts lá no lustre, né? No bocal, 220 volts. Ela queimou, entrou em curto e você não conseguia mais rearmar o disjuntor. Quer dizer, por causa de uma lâmpada em curto-circuito, eu tive que ir até lá. E aqueles casos de Benjamin, adaptadores, que acabam derretendo. Por quê? Por exemplo, a pessoa compra a sua air fry. É o sonho, né? Comprou air fry. Tá cheio de receitinha, abre a caixa, vai ligar,
só que ela não encaixa em nenhuma das tomadas que ela tem lá, porque a Air Fry é aquele plug, né? Aqueles pinos mais grossos, né? Mais gordinhos. E ele não encaixa em nenhuma tomada que a pessoa tem. Aí o que a pessoa faz? O que ela sabe. Ela arruma um adaptador ou um Benjamin, força o plug da Air Fry para entrar ali e consegue ligar. Ela não entende o porquê que o plug do seu aparelho, seja Air Fry, seja churrasqueira elétrica, seja uma máquina elétrica, não entende por que o plug é mais grosso. Usa o adaptador ou usa o Benjamin que não é apropriado para isso, para conseguir ligar. E quais são os resultados de fazer isso? E quem nunca viu algo assim? Quem não sabe que isso tudo está errado, que fazer essas coisas é errado? A gente sabe, né? Você, dona de casa, você sabe que isso é errado, mas o que tem que fazer? Qual é a coisa certa para fazer? Então a pergunta que eu lhe faço: a senhora quer fazer parte da solução ou parte do problema? Esse meu canal tem por objetivo ensinar um modo correto a resolver cada uma dessas situações de modo simples e econômico. Só de você, minha dona de casa, meu chefe de família, saber resolver problemas pequenos da ordem elétrica e, mais importante, não criar problemas, já é o quê? Uma grande economia para o seu bolso. E tem mais uma coisa: morar dentro de uma residência, de um apartamento ou ter um pequeno comércio sem saber como está a qualidade da parte elétrica é a mesma coisa que você comprar um automóvel, não olha, você nem olha como está o óleo do motor, água de radiador, calibragem dos pneus, nada disso. E põe a família inteira dentro do carro e vai para uma viagem longa. E nem cinto de segurança usa, por quê? Qual é o pensamento? Ah, não vai acontecer nada. É a mesma coisa com sua residência. Você vive num lugar cercado de fio, de eletricidade. Tem lâmpadas em cima da sua cabeça, passa fio para todo lado, tem tomadas, interruptores, quadro de disjuntor. Como está a qualidade disso tudo? Como está? Eu vou ensinar de modo simples, como você, com uma checagem rápida, você vai ter a tampa do quadro de disjuntor e vai ter uma noção, você vai ter 80% de noção de como está a parte elétrica da sua residência ou do seu comércio só de fazer isso. Isso também é muita economia. Por quê? Você liga nas tomadas tudo que você levou anos para conquistar. A sua televisão, a sua airfry, geladeira, lâmpadas, todos os equipamentos que você liga na tomada, o tempo de vida útil desses equipamentos é diretamente ligado à qualidade da parte elétrica da sua residência. O que eu vi aqui no YouTube? No YouTube tem diversos canais de elétrica que abordam diversos temas. Nos vídeos eles explicam como resolver os problemas, só que eles são feitos, em sua grande maioria, por eletricistas experientes ou engenheiros elétricos, que não poupam demonstrar o seu nível técnico. Então eles usam jargões técnicos, termos técnicos que a pessoa comum não entende. Vamos falar sobre equalização do sistema, diferença de potencial, tensão, corrente, lumens. E a dona de casa que entrou num vídeo desse para tentar resolver um probleminha simples que acontece na sua residência, sai do vídeo com mais dúvidas do que quando entrou nele. Nesse canal eu vou falar para você, dona de casa, entender sem jargão técnico, da forma mais simples possível, como fazer reparos simples, deixar de cometer erros, conhecer a elétrica da sua residência ou comércio, economizando na mão de obra do eletricista, no uso adequado dos seus aparelhos e na segurança da sua família. Exemplos de temas que nós vamos abordar nesse canal. Vocês me desculpem, vou ter que pegar a colinha porque é tanta coisa, né? Não dá para decorar. Como trocar tomadas simples por tomadas duplas ou triplas, evitando o uso de benjamins. Como trocar uma tomada simples por uma tomada de 20 ampere, que é aquela que usa quando o seu aparelho vem com o plug mais grosso. Como resolver choques no chuveiro? Seu chuveiro ainda dá choque no registro, quando põe a mão no registro? Qual é o risco disso?
E como resolver? Você tem os equipamentos de proteção adequados na sua residência? Quando surgiu esse padrão novo de tomadas de 3 pinos, junto com isso, junto com as tomadas, veio também os equipamentos de segurança. Por exemplo, tem o tal do DR. Então, o que é o DR? Para que serve? Ele é um equipamento que, caso alguém tem o princípio de choque em alguém, ele desarma imediatamente. Ninguém mais morre de choque se você tiver isso na sua residência. Um outro é o DPS, que é um equipamento que, caso no dia de temporal caia um raio na vizinhança, esse raio pegue a rede elétrica, ele não entra na sua residência. Esse aparelhinho, ele desvia esse raio por terra e não entra na sua residência. O que mais? Automação residencial. Estamos na modernidade, né? E temos agora interruptores inteligentes. Você instala, ele identifica o Wi-Fi da residência, você consegue ligar e desligar a iluminação da sua casa de qualquer lugar. Você vai viajar, vai para a praia, de lá você liga, desliga a iluminação da sua casa, né, dando aquela impressão que tem alguém lá. Ou mesmo na sua residência, você está deitadinho na cama, você pode apagar a luz só por comando de voz. É complicado? Não é complicado. Eu te pergunto, você vai deixar que a sua vizinha ela descubra isso e faça antes de você? Outra coisa, alarme residencial. Vamos ensinar nesse meu canal como montar um alarme simples. Muito simples. Se colocar num cômodo ou no seu pequeno comércio, você mesmo vai conseguir fabricar esse alarme sem precisar daquilo tudo que antigamente se fazia, né? Para conseguir ligar o alarme. E também câmeras. Sistema de câmeras. Hoje em dia tem aquelas câmeras com Wi-Fi. Você mesmo instala uma câmera, 2, 3 câmeras. Você baixa o aplicativo no celular e consegue ter a visualização das suas câmeras. Outra coisa, como trocar a resistência de chuveiros. É claro que existe tanto modelo de chuveiro, mas as noções básicas de como se trocar a resistência de chuveiro. Limpeza de ar-condicionado. Limpeza simples de ar-condicionado. Não aquela comum que todo mundo faz, tira aquela telinha, faz a limpeza da telinha. Algo além disso. Como faz uma limpeza com antibactericida, uma limpeza mais completa do que aquela simplona de só limpar a telinha. Se o ventilador de teto ficou lento, sabia que é facinho resolver esse problema? Não precisa comprar um ventilador novo não. Às vezes só trocar uma simples pecinha que tem lá, ele retoma a velocidade normal. Vamos falar sobre isso. Sensor de presença. Você, quando chega à noite na sua casa, a pé ou de carro, tem uma luz no seu portão lá que acende automático, com a presença da pessoa ou do carro. E quando você entra na garagem, você também tem na sua garagem um sensor que faz que a luz acenda automático? É simples instalar isso. Então nós vamos também ensinar como fazer isso. É muito assunto simples que a gente consegue. Às vezes, para a dona de casa em comum, é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Energia solar, por exemplo. Será que é para mim? Será que na minha casa também dá para instalar? Quanto que custa? Como que faz um orçamento? Vamos falar sobre isso. E iluminação. Você muda, por exemplo, para uma casa nova, um apartamento novo, e você não sabe que tipo de iluminação você tem que colocar. Quantos watts você tem que instalar em cada cômodo. Luz branca ou luz amarela? É só por escolha ou tem algo específico, um padrão, dependendo do cômodo? Então, todos esses temas e muitos outros nós vamos abordar de forma simples, prática, sem usar termos técnicos, para que a dona de casa ou para que o profissional que não é da área consiga resolver esses problemas ou melhorar a qualidade do que tem na sua residência, sem precisar chamar um profissional especializado para isso. Mas aí você me diz, eu, Roberto, mexer em eletricidade? Mexer em fio, tomada? Tá louco? Eu tenho medo. Eu prefiro pagar R$ 200 para o eletricista vir aqui ficar 15 minutos do que colocar a mão em fio. Claro, não entendo isso. Entendo, mas não concordo. Porque o medo, qualquer medo que a gente tenha, é medo do desconhecido. Por que a gente tem medo do escuro?
Porque no escuro a gente não vê nada do que está ao nosso redor, os perigos que nos rodeiam, do que pode acontecer. Quando vem a luz e nós vemos o que realmente tem ali, o que realmente tem de risco ou não, o que nos rodeia, o medo desaparece. É claro que nunca falta o respeito. É isso, a eletricidade, quando você conhece, você perde o medo, mas nunca pode perder o respeito, é claro. Certo? É igual o medo de andar de avião. Quem nunca andou de avião, morre de medo de andar de avião. Aí depois que anda uma, duas, três vezes, o medo desaparece. Vira simples. Sabe-se dos riscos, mas entende-se que os riscos são mínimos. A senhora na sua cozinha, por exemplo, a senhora mexe com facas, mexe com fogo. Isso, se for pensar na forma teórica, são todas coisas perigosas. Mas a senhora domina. A senhora domina o fogão, a senhora domina o uso dos utensílios, das facas, e não tem medo de usar. Sabe usar da forma correta e com respeito. A eletricidade é a mesma coisa. Quando você conhecer o que existe, como não existe, como testar, saber se está com energia ou não, se já desligou para poder fazer a sua manutenção, o medo desaparece. Eu vi, inclusive, esses dias, uma matéria falando sobre os antigos navegadores, né? Lá na época de Cristóvão Colombo, até um pouco antes. Eles tinham tanto medo do desconhecido que os mapas cartográficos daquela época desenhavam animais, monstros marinhos destruindo os barcos, né? Grandes serpentes, polvos gigantes que atacavam os barcos, destruíam os barcos. Por quê? Desconhecido. Eles não conheciam, eles não sabiam o que existia além daquele ponto que eles já tinham ido. Eles tinham medo de navegar por causa do desconhecido. Hoje em dia a gente sabe que não existe nada daquilo. Não existe mais esse medo. E quem venceu o medo daquela época são os que hoje são conhecidos. Né? Que existem. Nós conhecemos os nomes dos grandes navegadores, por quê? Eles venceram o medo, um medo que não tinha fundamento nenhum, e se aventuraram. Então, da mesma forma, quando a senhora conhecer o que existe, como eliminar os riscos, o medo também vai desaparecer com certeza. E eu acredito que o maior medo que a senhora deva ter, precisa ter e tenha, é o medo de gastar dinheiro sem necessidade. Gastar dinheiro com uma manutenção simples que a senhora mesmo poderia fazer. Eu já passei por situações, ocasiões, em que eu vi que eu poderia criar um canal assim. Por quê? Um exemplo. Uma certa vez uma moça que trabalhava numa clínica, que eu prestava serviço, pediu para mim ir no apartamento que ela morava ela e a mãe dela só, para ver se dava para passar o cabo da antena da sala para os quartos. Em muitos casos são assim, você vai para um apartamento, para uma casa, só tem um ponto de antena ou de internet, normalmente na sala, não tem nos quartos. Então eu fui lá olhar, cheguei no apartamento, abri a caixinha, né, onde chegava o fio da internet e da antena, e vi que tinha um conduíte é aquela mangueira, né, da caixinha, vazio. Abri os pontos dos quartos, nos quartos também tinha umas caixinhas sem tomada, sem nada, a caixinha com a tampa fechada, a tampa cega que chama. Abri as caixinhas e vi que lá dentro também tinha conduítes sem fio passado nenhum. Voltei na sala, peguei o passa-fio, coloquei o passa-fio nesse conduíte e vi que o conduíte saía lá num dos quartos. E desse quarto, da mesma caixinha, ia para o outro quarto. E a senhora, né, a mãe da menina, me acompanhando. E falei para ela, dá para fazer sim. Dá para fazer sim. Com o passa-fio, eu medi o quanto de fio precisava, fiz a lista de material. Ó, a senhora compra tanto de cabo, desse cabo específico, né? Vai comprar as pontinhas, aquelas pontinhas que ligam na TV. Né? Dei o nome das pontinhas para poder comprar. E uma pecinha que chama divisor. Já que chega um cabo na sala, o divisor para que transforme em 3 saídas. Né? Uma que já fica aqui na sala e as duas que vão para os quartos. Ensinei ela. Mostrei a ela como iria fazer. E aguardei me chamar para fazer o serviço.
algo que nunca aconteceu. Um certo dia eu voltei na clínica e perguntei para a moça se a mãe dela não ia fazer o serviço. O que ela me respondeu? Meio sem graça? Ai, a gente mesmo já fez. Aí que eu percebi, eu expliquei tão simples para ela, mostrei e expliquei como fazer, elas mesmas fizeram. Então, eu percebi que dá para se explicar de forma simples, detalhada, dando o nome certo do material, e qualquer pessoa assistindo isso, ela consegue fazer sua própria manutenção ou sua própria ampliação do sistema na sua residência. E também, quantos problemas eu já resolvi por WhatsApp? Diversos conhecidos, o meu pai, por exemplo, meu pai é síndico no prédio onde ele mora. Vira e volta, ele manda mensagem para mim perguntando como faz isso, como faz aquilo. Eu explico para ele, mando um desenho, uma coisinha simples, e ele faz. Outro dia ele instalou sensor de presença na garagem para acender a iluminação, né, conforme as pessoas chegam com o carro ou vêm andando até o carro, para a iluminação acender automática. Eu expliquei por WhatsApp para ele e ele mesmo fez essa instalação. Isso tudo é só um resumo do que o meu canal tem para oferecer. Se você gostou desse vídeo, da ideia desse canal, clica no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque eu vou postar 2 vídeos por semana, abordando assuntos muito interessantes, mostrando a manutenção elétrica de forma simples, prática, para que você, dona de casa, para que você, chefe de família, possa fazer sua própria manutenção elétrica. Ok? Então, obrigado por assistir até aqui e aguardem o próximo vídeo.